Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 11, capítulo 10, O Príncipe da Paz. Nos últimos dias, muitos procurarão exaltar pessoas e ideias, colocando-as em pedestais, se esquecerão de Cristo e o colocarão no último lugar de suas vidas. Tu, porém, exaltarás somente o Senhor Jesus, de forma que diga, por meio de suas ações, o mesmo que João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um podcast, Tu Porém, e para estudarmos o capítulo 10, né, como vocês já ouviram, O Príncipe da Paz, nesse episódio 11. Hoje é dia 11 de dezembro, hein? Passou rápido. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou com a linda, maravilhosa Gabi, que vai estar aqui com a gente comentando o capítulo de hoje. Obrigada pela essa apresentação. Olá, família. Que saudade de vocês. A gente se viu no capítulo 4, né? E agora nós vamos dar sequência para o capítulo Príncipe da Paz. Olha, confesso que eu tô muito animada para esse capítulo. Mas eu também não estou sozinha aqui. Eu estou com a maravilhosa Fernanda. E, Fê, que Deus possa te guiar e possa te abençoar nesse momento. Amém! Olá, irmãos! É muito bom estar em mais um episódio, novamente com esses convidados aqui. E eu gostaria já de passar pro convidado aqui, o Lucas. É bom ver você aqui novamente, Lucas. Tudo bom? É muito bom estar aqui novamente. Um bom dia, uma boa noite a todos vocês, nossos queridos amigos do 15. E bom, nós não podemos deixar de apresentar a nossa maior podcaster aqui do 15, a Paulinha. A Paulinha está aqui conosco novamente. E para mais um capítulo, né? O Príncipe da Paz. Obrigada, Lu. Esse aí, podcaster, eu tô mais pra ouvinte só, mas tudo bem. Obrigada. Então, irmãos, é isso. Depois da vinheta, nós voltaremos para conversar mais sobre esse capítulo. Estamos aqui de volta. E como já repetimos, né, várias vezes, o nome do capítulo é O Príncipe da Paz. E aqui a Ellen White fala aquele trecho da Bíblia, né, que diz que Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, né, montado no jumentinho. Alguns cristãos conhecem esse dia como o Domingo de Ramos, né, alguns falam, que é quando Jesus entra montado no jumentinho e as pessoas recebem ele com grande alegria, né? Gritando hosanas, hosanas, hosanas ao rei. E eu queria saber de você, Gabi, o que você achou desse capítulo? O que mais te marcou? O que você achou de diferente? O que você aprendeu com ele? Olha, aqui eu já queria falar sobre a primeira lição que eu tirei. É muito interessante, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele nunca foi alguém assim de se amostrar, né? Ele não veio pra ficar se amostrando, pra ser rei, nem nada do tipo. Mas é interessante porque nesse capítulo, Jesus, ele entra montado aqui em um jumentinho, né? Fala que 2 discípulos trazem aqui pra ele um jumentinho. E ele entra, e aí a multidão ali começa a aclamar ele ali, falar hosana, aclamar ele ali como Messias. As pessoas ficam ali muito felizes, muito contentes com a presença dele. É interessante que fala que os doentes estavam ali entre as pessoas que Jesus curou, né? Os doentes, os cegos, que agora viam, que agora enxergavam, que agora andavam, estavam ali aclamando ele. E aí o que me chamou a atenção aqui é que eu fiquei pensando, né? Por que Jesus ele aceitou entrar dessa forma? E aí o livro, ele traz aqui pra gente interessante que Jesus, ele precisava entrar nesse momento. Ele precisava que as pessoas vissem ele como um redentor ali. Porque
ali, depois de algum tempinho, Jesus ele seria crucificado. E aí, para que a igreja não se esquecesse, para que as próximas gerações não se esquecessem dessa cena da cruz de Jesus, foi necessário que as pessoas primeiro vissem ele entrando de uma forma triunfal como Redentor ali na cidade em um jumentinho. E sabe o que eu aprendi com isso? A gente sabe que o fato de Jesus entrar no jumentinho ali estava numa profecia já falada ali na Bíblia há mais de 500 anos atrás. As profecias de Cristo, elas se cumprem. Não importa, irmãos, quanto tempo demore. Não importa se você passou ali 5, 10, 30 anos orando por algo, que você possa saber que as profecias, que as coisas de Deus na sua vida, elas vão se concretizar, elas vão se cumprir segundo a vontade de Jesus. Não importa quanto tempo se passe. E eu achei isso fantástico. O que eu acho interessantíssimo nesse capítulo é um paralelo bem grande que acontece na história, é que quando Jesus ele monta sobre o jumento, né, a comanda ali ele falou para os discípulos trazerem o jumentinho para ele, e ele montou ali sobre o jumento, e entrando ali na cidade o povo aclamava Jesus, dizendo salve rei, salve Messias, né? Só que e naquela multidão, né, também tinha cegos, mudos, doentes, leprosos que Jesus havia curado. E todos eles estavam clamando, salve rei dos judeus, salve Messias e tal. E naquele momento da história, eles estavam dando glórias a Jesus, né? Agradecendo por ele estar ali. Só que mais na frente da história, né, e acredito que todos nós sabemos disso, é que essas mesmas pessoas, muitas delas, também caçoaram de Jesus. Elas estavam ali no meio quando a multidão começava a caçoar de Jesus ali no momento, no clímax da história de Jesus, que foi o momento de cruz. Essas pessoas estavam ali no meio caçoando de Jesus e às vezes utilizando esses mesmos... essas mesmas terminologias que usaram nesse momento aqui, né? Dizendo salve rei dos judeus, salve Messias. Se você realmente é o Messias, vai e desce da cruz e se salva. Então, olha que interessante. Eu pensei comigo, né? Quantas vezes a gente não faz isso com Jesus, não é? Em um momento estamos de bem com ele e no outro não. Nós trocamos Jesus por muitas coisas. E eu acho que foi o que me deixou bem mais intrigado com essa parte aqui. Eu não sei você, Paulinha. Eu gostei bastante desse capítulo. E só voltando ali no inicinho que a Gabi estava falando, né, que Jesus precisava fazer isso para cumprir profecia. Porque como eu também comentei no capítulo sobre o sábado, eu comentei que Jesus ele não veio para abolir nada, mas para cumprir todas as coisas. E aí, a própria Ellen White, aqui em Vida de Jesus, ela cita o verso da Bíblia em que Jesus estava cumprindo uma profecia feita por Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui a gente vê mais uma passagem, né, mostrando que Jesus cumpriu, né, todos os requisitos ali do Messias se cumpriram todos em Jesus. E é bonito também ver que, apesar de ser conhecido como uma entrada triunfal, essa entrada de Jesus não teve muito de triunfal assim, comparado ao que a gente sabe de outros reinados humanos, né? A gente vê que nesse momento Jesus ele demonstra toda a sua humildade, porque ele entrou no jumentinho. Os mantos que colocaram no jumento eram dos discípulos. O jumento era emprestado, o jumento não era de Jesus. Jesus pegou várias coisas emprestadas, inclusive um barco ele pegou emprestado para pregar. Jesus não tinha uma casa. E também isso demonstra a questão de que Jesus não tinha preocupação com bens materiais. E é o que a Gabi falou, né? Jesus não tinha a pretensão, né, de ficar se mostrando, né? Porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas
que gostam de se mostrar pelo que tem e não pelo que são, né? E Jesus é completo oposto. Ele se mostrou pelo que é, porque ele não tinha nada. Nós, se você parar pra pensar, né? A gente tem mais coisa que Jesus, porque todo mundo aqui tem uma casa, a gente tem várias roupas, a gente toma banho todo dia, a gente come 3 vezes no dia, no mínimo. Eu como mais. Mas, enfim. Nós temos um carro, Jesus não tinha um jumentinho. Jesus não tinha um jumentinho. O jumentinho era a moto da época. Jesus não tinha uma moto. Então, enfim. X da época. É interessante isso, né? E retornando aqui, é que Jesus também com isso, ele queria demonstrar que o reino que ele estava trazendo não era o reino que aquelas pessoas estavam esperando. Porque aquelas pessoas estavam esperando que Jesus fosse aquele Messias guerreiro que juntasse um exército gigante e acabasse com o Império Romano e retornasse com o reino de Israel, reestabelecesse o reino de Israel, enfim. As pessoas realmente estavam esperando por isso, só que Jesus em nenhum momento ele fala que ele ia concretizar. Ele demonstra que o reino dele era algo maior, que o reino dele não era terreno, que o reino dele não se concretizaria com poderio humano, com força humana, de que seria algo celestial, de que abrangeria muito mais pessoas. E é interessante que eu trouxe isso também de um vídeo de um canal que é a Escola do Discípulo, que eles falam exatamente isso, sobre a entrada triunfal. E um outro momento que nós vamos ver no próximo episódio, que é quando Jesus ele entra no templo e quebra tudo. E ele comenta que as pessoas que estavam ali ao redor clamando Hosana, é que essa expressão Hosana era utilizada para pedir ajuda. Só que aquelas pessoas, elas não estavam declarando que Jesus era o rei na mentalidade de que Jesus ia ser o rei celestial, enfim, e estabelecer esse reino. Mas elas estavam clamando de que ele iria restabelecer o reino de Israel. Eles até mencionam que relacionam Jesus com Davi, com o reinado de Davi. E eu acho que isso é muito interessante, porque até mesmo os próprios discípulos ainda não tinham entendido qual que era a verdadeira função de Jesus. Eles só vão entender depois que Jesus morre. E aí eles, agora eu entendi o que Jesus estava falando. Então, eu acho interessante toda essa questão. Jesus, ele concretiza uma profecia, mas ele também ensina também que o reino dele é muito maior do que as nossas expectativas, do que aquelas pessoas estavam esperando. Eu acho muito interessante, porque é como a Fernanda estava falando, né? Jesus, ele não... a Fernanda e a Paulinha. Jesus, ele não ostentou, né? E algo bem, bem legal que creio que foi o Dr. Rodrigo Silva que já disse, é que Jesus, né, nós conhecemos Jesus, né, a história de Jesus, e como adventista do sétimo dia, nós sabemos que Jesus era Deus. Jesus é Deus, certo? Só que Jesus, ele é Deus por natureza e ele é Deus por mérito também. Se houvesse digamos que um concurso no universo todo para saber quem poderia ser Deus, Jesus seria o único ser que poderia ganhar esse concurso, na verdade. E eu acho isso muito legal, porque ao olhar, né, ao ver a história de Jesus, a gente percebe o quão bondoso ele era, né? E humilde, porque Jesus poderia muito bem, com o tamanho da amplitude de discípulos que ele tinha, de seguidores que ele tinha, falar assim, não, você me traz isso, você me traz aquilo, e pronto, né? Eu vou estabelecer meu reinado aqui. Porque Jesus, muitas pessoas chegavam até ele e aclamavam ele, né? E ele não fez isso. Ele ensinou humildade para as pessoas. E mais na frente aqui, no mesmo capítulo, a gente vê que Jesus, quando chega ali no monte ali, Jesus, ele se entristece. As pessoas olham para Jesus e percebem que ele está com um olhar triste, com um olhar reflexivo, né? Aí pensam, poxa vida, o que será que está acontecendo com Jesus? E aí Ellen White, ela traz aqui pra gente, né, que Jesus, ele estava completamente angustiado e triste, porque ele saberia que mais à frente aquela cidade seria destruída, né? Aquelas pessoas, elas não estariam mais ali.
E mais, aquelas pessoas, elas o rejeitariam como Messias. As mesmas pessoas que estão dizendo nesse momento aqui que estão dando glórias a Jesus por ele ser o Messias. Então, Jesus, ele estava triste. Ele não recusou a adoração dessas pessoas, mas ele se sentiu triste por saber disso, né, mais na frente. E olha, eu fiquei pensando como Jesus, ele é humilde, né? Ele ali veio montado num jumentinho. Chega um momento que ele olha, ele para ali no alto da colina, ele olha para Jerusalém e ele se entristece. E é interessante porque no livro fala que Jesus, ele se entristece não só ali com o momento, mas ele se entristece com todo o futuro das pessoas. Ele pensa em todas as pessoas que tanto se perderiam ali em Jerusalém, porque seria uma cidade destruída, mas Ellen White fala que ele se entristece com todas as pessoas que irão se perder também. E aqui a gente vê a humildade de Jesus, né? Porque Jesus, ele sabia que aquelas pessoas, se elas tivessem obedecido a ele, seguido a palavra dele, elas não seriam destruídas, né? Jerusalém não seria destruída. E eu acho que isso se aplica a nós hoje. Jesus, ele vai voltar, né? Ele tá preparando um lugar pra gente lá nos céus. E ele já deixou as advertências. Olha, me obedeçam. Olha, me sigam, olha, me busquem, olha, levem a minha mensagem a toda tribo, língua, povo e nação. Se vocês fizerem isso, se vocês se entregarem a mim, se vocês me virem como seu único salvador, eu vou levar vocês para lá. E aquelas pessoas, infelizmente, muitas pessoas ali acabaram se perdendo, né? Acabaram sendo destruídas 40 anos depois, como ele já havia dito. E hoje, se a gente não seguir as coisas de Deus, a gente só vai perder as bênçãos, a gente só vai perder a felicidade. Felicidade é algo que a gente tanto almeja nessa vida, né? O que a gente mais procura nessa vida é a felicidade. E a gente só vai encontrá-la com Jesus. E eu penso que lá no céu, né? Viver essa felicidade durante todo o céu. Então, acho que fica aqui um exemplo para nossa geração hoje também. Já para fazer as considerações finais, na última parte desse capítulo, Ellen White, ela escreve várias passagens que falam sobre o Messias, né? Que remete ao Messias. E uma das tantas que ela cita está em João 1:29, que diz assim: João Batista vos dirá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, mais do que rei, ele é o nosso Messias Redentor, que nos redimiu do pecado. E eu quero agora passar a palavra para Fernanda e depois para vocês, né? Para vocês falarem o que vocês mais gostaram nesse capítulo e o que vocês acham que os irmãos devem guardar no coração deles. Bom, quando eu li esse capítulo, me fez lembrar muito da profecia de Daniel, quando ele tem a visão lá da estátua de Nabucodonosor, que tem cada parte lá de algum material, né? E vem a pedra e destrói tudo aquilo. A gente sabe, estudando, que aquilo são representações dos reinos, né, humanos, e que a pedra seria o reino de Jesus. E no trecho aqui, Ellen White diz a respeito dessa entrada triunfal de que essa cena de triunfo era desígnio do próprio Deus, pois havia sido predita pelos profetas e nenhum poder terrestre poderia impedi-la. A obra de Deus seguirá sempre em frente, a despeito de os homens tentarem impedi-la ou destruí-la. O reino de Deus vai se estabelecer e nós sabemos que ele é mais poderoso do que todos os reinos, os impérios humanos que nós estudamos. E esse capítulo me fez refletir também a respeito dos nossos dias atuais, que ultimamente, devido à polarização política, a gente às vezes coloca expectativas em políticos, né, em líderes políticos, que eles vão resolver as coisas do nosso país. Eu acredito que ninguém
é 100% contente com a condição do Brasil, mas às vezes a gente coloca essas expectativas em seres humanos e eles não vão concretizar isso pelo simples fato deles serem seres humanos, deles serem avarentos, deles serem egoístas, enfim. E às vezes a gente coloca isso e a gente esquece de que o único rei que deve tomar conta dos nossos pensamentos, que nós devemos depositar toda a nossa fé e as nossas fichas, é em Jesus. O reino dele vai se estabelecer por isso. E eu queria, por fim, citar uma música que eu gosto muito, que o nome dela é Único. Ela é de uma casa de oração de Florianópolis, o FOUP, juntamente com o Marco Teles, que é um cantor que eu gosto bastante. E a letra diz o seguinte, né? Ele fala: veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Aqui ele utiliza de uma expressão brasileira, aquele eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei. E é isso. No fim de tudo, né? Quando Jesus retornar, com seu poder e glória, ele vai, nessa segunda vinda, aí sim, ele vai ter uma entrada hiper mega triunfal. Os reinos dos outros reis, né, esses reinados vão estar dobrados no chão, vão estar destruídos. Inclusive, essas figuras políticas, né, que a gente cria, que a gente tem esperança. E quem será adorado será Jesus. Quem não temerá o rei, quem não louvará. Então eu fico muito ansiosa por esse grande dia em que Jesus virá de maneira triunfal e nós vamos poder estar todos juntos adorando a Ele. Para encerrar, mais na frente do livro, Ellen White aqui, ela aponta que os líderes, né, que estavam ali no momento naquela cidade ali e tal, eles, ao perceberem que Jesus estava se aproximando, né, e Jesus acompanhado daquela multidão, eles saíram ao encontro de Jesus querendo dispersar a multidão, né, querendo mandar o povo para casa. Né? E aí eles chegaram até os discípulos e perguntaram: quem é este? E aí eu acho que foi a maior sacada que os discípulos disseram, né, com a sabedoria do próprio mestre. Eles disseram: e nós, seus discípulos, declaramos: este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o Redentor. Até o príncipe das trevas o reconhece, dizendo: bem sei quem é santo. Quem é o santo de Deus? E aí eu deixo uma pergunta para vocês, né? E quanto a você, quem você diz que é Jesus para as outras pessoas, né? O ponto que de fato mais me chamou a atenção, eu fiquei pensando, né? Foi o fato de Deus, ele não precisa de nós no sentido de levar a salvação para outras pessoas. Ele pode usar outros tipos de pessoa. Agora, nós individualmente precisamos de Cristo para nossa salvação. Eu aprendi isso através da fala de Jesus, né? Apesar de muitas pessoas estarem ali contentes com a entrada de Jesus, os fariseus ali, os mestres da lei, eles chegam e falam assim: mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus, ele responde: se eles não falarem, até as próprias pedras falarão. E, poxa, eu fiquei pensando, Jesus, ele pode usar, até mesmo, ele usou ali um jumentinho, ele pode usar as próprias pedras para falarem da volta dele, né? E, irmão, se nós não fizermos isso, se nós não falarmos do amor de Cristo para as pessoas, se nós não fizermos o que Cristo nos pede, outras pessoas vão fazer isso no nosso lugar. Mas sabe quem vai estar perdendo? Somos nós que vamos estar perdendo a nossa salvação. E eu lembrei muito da história de Ellen White, né? A gente vê que antes de Ellen White ser chamada, outros 2 rapazes foram chamados
para essa missão, mas eles acabaram não aceitando, e aí foi Ellen White que aceitou o chamado, e graças a Deus, por causa dela, nós estamos lendo esse livro. Ellen White, ela foi ali usada por Deus, mas foi uma escolha dela, foi porque ela quis, né? Então, a reflexão que eu deixo com esse capítulo é: nós estamos deixando Deus nos usar hoje, no dia de hoje? E é isso. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos estar sempre em conexão com Jesus todos os dias. Bom, irmãos, é isso. Esperamos que os irmãos tenham gostado de ter essas reflexões a respeito desse capítulo, dessa entrada triunfal importantíssima de Jesus. E estaremos aqui no próximo episódio esperando os irmãos. Então, um abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau.